Boa tarde, 1h33. Eu já peço para o Laércio. Laércio, muito obrigado. Você apresentou aí as formas como nós podemos acompanhar o Gazeta Entrevista. Instagram, Facebook, YouTube e o WhatsApp. O WhatsApp é o 999891042. Pode apertar o biloto aí rapidinho, Laércio, por gentileza? Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui o meu caderno verde, que a chefia nunca gosta quando eu uso isso. Mas deixa eu só colocar aqui uma contabilidade. Fazendo uma conta rápida. No bairro da Sobral, ali na Baixada da Sobral, no município de Brasileia, no Parque das Acácias e na Baixada da Abitasa. Isso aqui foi uma conta rápida, um olhar rápido pelo número de homicídios durante o final de semana. 4, portanto. Vamos às tentativas de homicídio. 3 tentativas de homicídio no município de Cruzeiro do Sul. Aqueles 3 jovens que vocês viram ainda há pouco, ensanguentados aqui no Gazeta Alerta. Correto? Que ali o pessoal fala que é um corretivo, uma disciplina, não vou nem entrar nessas linguagens aí. Mas 3 jovens, tentativa de homicídio em Cruzeiro do Sul. Rio Branco, tivemos 2 tentativas, uma ali, inclusive uma na praia do Amapá, que a pessoa disse que não pertence nada a facção nenhuma. Teve uma senhora uma mulher que tentou matar o esposo também. E 8 tentativas de homicídio, entendendo essas 8 vítimas lá do Parque das Acácias. Então, tentativas de homicídio no Acre, 8 com 2 costuma dar 10, mais 1, 11, mais 3, 14. 14 tentativas de homicídio. Entre esses 8, tem 2 pessoas, 2 jovens também, na UTI com risco de morte, né? Quadro clínico grave. Olhe, vou repetir aqui o que já disse em outra oportunidade. No que se refere à segurança pública, é preciso, já está passando na hora, do governo ter uma demonstração de força. Uma demonstração de força. Ou então, os ocupantes do primeiro escalão na área de segurança pública peçam para sair. Entreguem o cargo, façam algo. Do jeito que está, não pode mais. A comunidade está com uma sensação, vou dizer a sensação, não sei se isso já foi falado aqui, mas a sensação na comunidade é de que quem está no comando não é o governo. E isso, para a segurança pública, é um veneno. E nós vamos ficar como? Como é que o governo vai reagir diante desse quadro? Eu não vou fazer a defesa do secretário X ou do governo Y, não se trata dessa questão. Agora, eu só vou aqui lembrar que o secretário de Estado de Segurança Pública, o Coronel Gaia, ele não descartou a relação entre o que aconteceu no Parque das Acácias ou em Cruzeiro do Sul com o que aconteceu no presídio. Ele não descartou. Ele só falou que é apressado, é avexado relacionar uma coisa com outra. Bem ele sabe que isso tem a ver, né? Agora, prova. Você tem como provar, Itaã, que uma coisa tem a ver com outra? Eu não tenho elementos. Eu não tenho áudios, eu não tenho nenhuma declaração, eu não tenho elementos. Se eu tivesse, eu colocaria aqui, no ar, claro. Ora, como não? Agora é que eu não tenho. Então, por isso que ele falou, olha, é preciso ter calma para relacionar uma coisa com outra. Mas, para além disto, o que o governo vai fazer? Qual será a reação? Em que tom? Essa é a dúvida. Porque, repito, a sensação que as comunidades têm é de que quem está no controle não é o governo. E o controle dessa situação não se resolve com danças, nem com simpatias. É com ação de governo. Forte, enérgica. Temos isso? Não sei. Bom, o assunto agora vai continuar sendo
ausência de política pública, só que agora numa outra área, não é na segurança pública, é na área de habitação. O Gazeta Alerta foi até a ocupação Terra Prometida, que fica localizada na comunidade do Irineu Serra, não é? Ali é uma área de proteção ambiental, é um pepino maior, aquela ocupação ali da Terra Prometida. Os representantes que estão aqui no Gazeta Entrevista de hoje é o Jamir Rosas, já velho conhecido aqui nosso. Ele é coordenador estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E, aqui mais próximo a mim, a Raquelene dos Santos. Ela é uma das representantes da comunidade. Raquelene, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Também você, Jamir. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria de imediato saber de vocês o seguinte: como é que está o nível de diálogo, de conversa com o governo, Jamil? O que é que você poderia nos adiantar já? Porque eu imagino que para vocês terem feito a mobilização que fizeram na sexta-feira, para você estar com a comunidade muito mobilizada como está, vocês devem ter conversado com o governo, né? O que foi dito? Bom, então, primeiro, boa tarde. Agradecer a TV Gazeta, agradecer a você, né? E assim, ouvindo você falar há pouco, né, Tauan, como o nosso Estado vem sofrendo com a falta de política pública, principalmente na periferia, né? Esse alto índice de tentativa de homicídio, sabe, tudo que a gente vem passando com a segurança pública é reflexo do que nós estamos, como nós estamos tratando as nossas comunidades, né? O mais impressionante, então, é que a todo momento a gente busca diálogo. Agora mesmo eu faço um apelo ao governador, né, que se sensibilize. Você tentou falar com ele? Toda hora, então. Eu mando mensagem, Você... eu tenho o WhatsApp dele, mando para ele, procurei os assessores dele, procurei o líder dele da Assembleia, todo momento. O Alisson, queria dizer para você, Alisson, que é uma covardia. Nós fomos mais de 10 vezes na Segov, com comissão organizada, sentamos lá, pegamos chá de cadeira e ele nunca nos atendeu. Não abre espaço para dialogar, sabe? Para ouvir as nossas propostas, para conhecer a comunidade. A doutora Michele foi lá na comunidade, na Ela ocupação, foi lá, visitou, saiu de lá impactada. Né? A doutora Zenaí, que é juíza, foi lá, saiu de lá impressionada, sabe? Porque a forma que a gente está se organizando ali, Tauan, é uma forma muito bonita. Como esses moradores estão cuidando daquele pedaço de terra, são 2 hectares, que não tem projeto nenhum, que a única coisa que servia aquela área era para desmanche de moto roubada, de carro roubados, sabe? Então, assim, a gente aproveitou uma área que não tinha função social nenhuma, né? Fizemos uma ocupação, a Raqueline foi a primeira moradora de lá, desde 2020 que está lá, com a sua família, e assim, é um absurdo. A gente vê a falta de sensibilidade do governo, de querer dialogar com a gente. Nós trouxemos proposta, inclusive para ele executar. Você né? apresentou essas propostas Sim. no final de julho? Agora, dia 26, nós apresentamos, construiu o projeto Minha Casa, Minha Vida, pela modalidade entidades, que é uma modalidade nova do governo federal. Nós temos um diálogo muito bom, o MTST, com o governo Lula. Viabilizamos o recurso, a gente tem como viabilizar o recurso para trazer, para construir o conjunto, né? Ou seja, a gente quer fazer um projeto de moradia, mas com toda a inclusão, com escola, né? Com aulas, com laboratórios de informática, com cursos profissionalizantes, com a horta comunitária. Lá, Itaúna, para você ter uma ideia, nem deixar tocar fogo em um terreno a gente deixa. A gente tem todo um cuidado ambiental na área. Vocês, né? Inclusive, têm, eu não sei se o Laércio tem imagens, Laércio, tem imagens da ocupação Marielle Franco, inclusive com imagens da Cozinha Solidária. Sim. Qual é o espírito da Cozinha Solidária? Nosso lema dentro do MTST é teto, trabalho e pão, né? Nós precisamos cuidar principalmente de quem precisa de trabalho, precisa de alimentação e precisa do teto. A Cozinha Solidária, ela está dando 100 marmitas por dia para os moradores mais carentes da ocupação a custo zero, tá lá. Custo zero, tudo organizada por essa comissão que está lá. Lá existe uma coordenação que toca a cozinha, não tem investimento público nenhum, não tem investimento de ninguém, é só nosso mesmo.
A gente construiu um prédio lá com toda uma infraestrutura, sabe? Essa, Aí é da outra. essa daí são, É a Terra Prometida. essa aí. daí são imagens da Terra Prometida Isso. lá. Agora, eu passei para a produção uma série de imagens do Marielle Franco, Isso. inclusive da Cozinha Solidária. Eu queria saber de você, antes de passar para a Raquelene, queria que você diferenciasse, isso é fundamental, você aproveitar esse espaço para explicar, para que você nos ensine qual a diferença, ensine inclusive para nós da imprensa, porque nós tratamos como se fosse a mesma coisa, Sim. não é? E são coisas muito diferentes. Você está falando do que, Itaã? Eu estou falando da diferença entre invasão e ocupação. Explique para nós, por favor. Quando a gente começa a usar esse termo invasão, a gente já está querendo marginalizar, ou seja, a gente está criminalizando, né, o movimento, está criminalizando essa ocupação. Então, isso foi um termo, então, durante muito tempo, peço até desculpa aqui, tá? Deixa eu só desligar. Ave Maria, desliga isso aí. Isso. Então, só um pouquinho. Então, assim, a gente tá tentando criminalizar um movimento sério. Rio Branco, então, 90% dos nossos bairros, eles são fruto de ocupação. Então, quando a gente ocupa, primeiro, se aquela área estava vazia, se aquela área não tinha uma função social, e você leva para ali, né, famílias para morar, isso é uma ocupação. Invasão é grilagem, é roubo de terra, né, é empresários que se apropriam de áreas que eles não precisariam, mas eles ocupam ali para invadir mesmo, tomando. Para você ter ideia, na nossa ocupação antes, tinha 2 empresários que tinham passado a cerca e lá estavam, tomando de conta daquilo ali. Quando a gente descobriu e fomos e ocupamos, inclusive foi a Raqueline que descobriu que aquilo ali era uma área do governo. Agora, durante mais de 20 anos, então, essa área lá, quando estava em posse desses empresários, né, nunca teve uma ação na justiça para reintegrar elas. Foi só a gente, ou seja, os pobres passarem a ocupar e ter o direito à moradia, aí houve uma ação judicial. Isso é impressionante. Então, assim, ocupação, pessoal, é algo que tem famílias morando, pessoas que precisam. Mas a área é do Estado, correto? A área é do Estado. Para você ter ideia, tem várias áreas em volta, então, de terrenos particulares, mas nós não quisemos entrar em nenhum terreno, até mesmo para não criar outros problemas, né, que a gente até poderia estar ocupando essas áreas, porque elas não estão cumprindo com a sua função social. Mas a gente ali Como adotou... prevê a Constituição. Isso. Mas nós escolhemos o que? Olha, tem essas 2 hectares que são área pública do governo, não é uma área ambiental, a nossa área, é uma ponta do bairro que sobrou do Defesa Civil. Tem matrícula e tudo, e ali nós ocupamos. Agora, tá? o que fortalece o movimento de vocês e enfraquece o argumento oficial é que não há uma ação efetiva do governo do Estado do Acre na área de habitação. Porque se houvesse, Jamir, você há de convir comigo que vocês ficariam com um argumento fragilizado. O governador poderia sentar na sua frente, olhar no seu olho e dizer assim, meu amigo, eu estou construindo ali tantas habitações e você vem ocupar uma área do Estado, mas isso, ele não pode falar isso. 5 anos, né? Tá, 5 anos que a gente não tem uma única casa construída no Estado do Acre, nem pelas prefeituras e nem pelo governo do Estado. A política habitacional no país é um caos, e no Estado do Acre é muito grave. Em 5 anos, então, nós estamos falando de jovens que se casaram, que começaram a construir famílias e que estavam na casa dos pais e tiveram que ir para o aluguel. A maioria dessas pessoas que estão ali, na nossa ocupação, inclusive elas têm uma relação com o bairro, né? Os seus pais, parentes, moram no Defesa Civil, no Tancredo, só que eles hoje têm 2, 3 filhos, nessas famílias se construíram e não têm onde morar. Agora, eu tenho dificuldade de entender o seguinte raciocínio, eu já te coloco na conversa, Raquelene, mas é porque eu acho que a gente precisa definir algumas coisas do ponto de vista até conceitual. Você sabe quem foi o juiz ou a juíza que bateu o martelo em relação a essa reintegração de posse? Por que eu estou perguntando isso? Porque, olha, se a área é do Estado, perceba bem, como é que a justiça pode raciocinar de outra forma? A área é do Estado, essa é uma premissa fundamental. Segundo, o governo do Estado não tem nenhuma política habitacional. E vocês ocupam,
vocês vão ser retirados de lá Para quê? para quê? Com qual fundamento? Essa Então, é a pergunta. E o pior, Itan, que a gente sempre buscou diálogo com o governo e sempre buscou que houvesse uma negociação. Dia 26 de julho nós tivemos uma audiência de conciliação com a doutora Zenaí, né? A doutora Zenaí perguntou se tinha algum projeto para o Estado, a PGE disse que não tem nenhum projeto. Primeiro eles tentaram mentir, disseram que tinha lá um projeto para conjunto habitacional, aí ela pediu para apresentar o projeto, aí foi quando eles caíram na mentira, disse, não, nós vamos elaborar ainda o projeto, entendeu? Então assim, é um absurdo tirar quase 1000 famílias que estão ali, das duas ocupações, para quê? Para onde que essas pessoas vão? Né? Das duas ocupações resultam em 1000 famílias. 1000 famílias. 1000 famílias. Então, assim, é uma coisa, então, que a gente não acredita. As crianças estão assustadas. A polícia fica entrando no bairro e passeando, para o carro, aí começa a ficar falando alto. Não, nós vamos derrubar as casas, nós vamos fazer isso. É uma violência que a gente viu essa violência no começo dos anos 90, final dos anos 80, quando aqui no Acre tinha o Esquadrão da Morte, que derrubava a casa com trator, com motosserra. A gente não via mais isso no Acre. Então a gente está se deparando com uma violência, não bastasse as facções nessa guerra, que o Estado se perdeu, né, em vez de levar política pública, porque eu sou defensor que nós só vamos combater a violência, se a gente tiver política pública dentro dos bairros, se a gente tiver inclusão. Se a gente não tiver, se esse jovem não tiver esperança, perspectiva, oportunidade, nós estamos enxugando gelo. Entendeu? Ali são pessoas que querem oportunidade. Então. Olha, Raqueline, eu peço desculpas a você, mas a gente vai precisar fazer um intervalo, eu vou voltar com você, tá bom? Porque já estão falando aqui que o tempo já está... O tempo urge, meu amigo. Vamos para o intervalo e vamos continuar falando sobre política habitacional ou a ausência dela e as consequências dessa ausência aqui no Gazeta Entrevista.